Portanto, de modo resumido, essa ação é disponibilizada aos credores, credores de obrigações que tenham por objeto o pagar, o entregar, o fazer ou não fazer, mas desde que essa obrigação esteja amparada num documento que não tenha a força de título executivo, porque senão a ação adequada seria a de execução, mas que seja uma prova literal da existência dessa obrigação. O STJ tem afastado dessa ação aqueles títulos forjados unilateralmente pelo próprio credor, como por exemplo os extratos bancários que são confeccionados pela própria instituição financeira. Portanto, esse título ele tem que ter uma participação bilateral. Os títulos formados apenas pelo credor não são suficientes para fomentar essa ação monitória. Por exemplo, as duplicatas com aceite têm sido reconhecidas como documento hábil ao manejo da ação monitória, justamente porque há essa bilateralidade. Como é que se dará a instauração e o rito desse processo? A ação monitória começa com uma petição inicial, óbvio, nominadamente como ação monitória, nos termos do artigo 701, está dito aqui, 700 parágrafo 2º, desculpem, que a petição inicial tem que conter a importância devida, a memória do cálculo que gerou esta importância, o valor atual se for entrega de coisa da coisa, ou o conteúdo patrimonial eventualmente discutido nesta ação. Além disso, ela precisa estar instrumentalizada com esse documento, né? O documento precisa estar anexado à petição inicial, isso é fundamental. Se o juiz verificar que esse documento não perfaz os requisitos de título para efeito da ação monitória, rejeita essa inicial e indefere essa inicial. Do mesmo jeito, se ele verificar que o título é executivo e, portanto, não há por que mover a ação monitória, rejeita-se da mesma forma a inicial, indefere-se a inicial. Ao contrário, se o juiz verificar que esse documento é hábil, sim, é um documento que cristaliza uma dívida, é uma dívida, portanto, que se identifica valor, devedor, é uma dívida bilateral, portanto, um documento formatado pela interferência de ambas as partes. Ele determina a citação do réu para que pague, para que cumpra o quanto devido. Ele determina, então, a expedição de um mandado de pagamento, né? O 701 diz: sendo evidente o direito do autor, portanto a evidência, o documento gera evidência, não gera liquidez e certeza, gera evidência, o juiz vai deferir a expedição do mandado de pagamento ou mandado de entrega de coisa ou mandado de execução de obrigação de fazer, dependendo de que tipo de obrigação seja, concedendo ao réu 15 dias para que pague e já fixando os honorários de 5% do valor atribuído à causa. Portanto, honorários de 5% do valor atribuído à causa é a fixação inicial. O réu, portanto, o devedor é citado para cumprir. Entretanto, se ele cumpre, se ele opta pelo cumprimento, ele fica isento das custas e pode se utilizar, inclusive, daquela alternativa que ele concede lá na execução a possibilidade de parcelar. Lembram? 30% de início, o restante em 6 parcelas. Então, citado o réu, se ele opta pelo pagamento, ele tem uma isenção de custas, não de honorários, e ele terá, portanto, a possibilidade de quitar à vista ou, eventualmente, usar daquela possibilidade do 916, pagando 30% e parcelando o resto em 6 parcelas. Se, porventura, o devedor não paga e não se opõe à cobrança, portanto, não apresenta nenhuma defesa, esse mandado de pagamento é transformado imediatamente em mandado executivo. E a partir desse instante, nós teremos uma ação de rito executivo. Portanto, vejam, a inércia do devedor, a omissão do devedor, que não paga e não apresenta nenhuma contestação, faz com que aquele mandado, que inicialmente era de pagamento, se transforme em mandado executivo, dando-se início a partir daí a uma verdadeira ação de execução, ou seja, penhora de bens, avaliação, expropriação, ok? Caso ele apresente a sua impugnação, a sua defesa, o fará através de embargos. Veremos isso no vídeo seguinte.